Boa noite, está no ar o programa Conecte Saúde pela TV Sul Educativa. Nós estamos ao vivo. Você pode participar de forma efetiva desta entrevista. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista. Seja bem-vindo mais uma vez ao Conecte. Muito obrigado, sempre um grande prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, sempre muitas perguntas, muitas questões. E hoje nós vamos falar sobre situações de emergência em cardiologia. Acontecem realmente muitas situações que pegam pacientes e médicos de surpresa? Eu acho que poucas áreas da medicina têm tantas situações de emergência como a área da cardiologia, né? O infarto, que é a coisa mais comum, arritmias, insuficiência respiratória, muitas vezes relacionada à parte cardiológica. Temos inúmeras. Ótimo. Então, você que está nos assistindo, você pode fazer a sua pergunta para o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista, a respeito das emergências em cardiologia. Você pode ligar para 3551-7458 ou mandar a sua mensagem para o e-mail que está na sua tela. Nós vamos fazer um breve intervalo. Enquanto isso, pegue o telefone, abra o seu e-mail e mande a sua dúvida. Este é o momento, nós estamos ao vivo. Voltamos já. Retornamos com o nosso Conecte Saúde desta segunda-feira. Lembrando que esta entrevista você pode assistir em reprise amanhã, após o Jornal da TV, sábado às 15h30 e terça-feira às 18 horas. Dr. Mário, situações de emergência em cardiologia. O infarto é a mais comum ou existem outras que nós desconhecemos que acontecem com maior frequência? Eu acho que, não digo só o infarto, mas assim, as anginas, né, que são, assim, vamos dizer assim, uma maneira mais grosseira, mas como se fossem ameaças de infarto, né, é muito comum. E muitas vezes essa situação de emergência, às vezes não é bem uma emergência, às vezes as pessoas podem interpretar como sendo uma dor relacionada à parte cardiológica, eu não sei se é outra coisa. Por exemplo, uma dor muscular ou uma dor de fundo digestivo, ou então muitas vezes relacionado com crise hipertensiva, que já é um outro tipo de emergência cardiológica também, né? Mas de fato o que chama mais atenção, porque hoje pelo menos 30% das pessoas morrem de problemas relacionados à cardiologia, sendo o mais comum o infarto. Então a emergência mais comum e mais preocupante de fato são as anginas e o infarto do miocárdio. Já temos a primeira pergunta do Rogério. Ele pergunta exatamente o que o doutor acabou de colocar sobre como diferenciar um problema digestivo de um problema cardíaco, ele coloca. Olha, isso é uma coisa muito difícil. Às vezes, dependendo da pessoa, ele fala, não, eu como alguma coisa, aí me dá azia, então isso fica fácil a gente ver que é alguma coisa digestiva. Mas muitas vezes a gente não consegue separar. A gente tem que lançar a mão de diversos exames e tal. E isso se torna mais complicado numa situação de urgência, num pronto-socorro e tal. Mas a gente consegue, na maioria das vezes, usando o eletrocardiograma, que é uma ferramenta básica do cardiologista, separar isso daí. Mas, volto a dizer, muitas vezes se confunde. Mesmo médicos experientes e tal podem ter uma confusão. Então, o importante, uma coisa que isso tem uma importância prática. Vamos dizer assim, que uma pessoa teve um infarto. No momento que ela chegou no hospital, a gente consegue diminuir o risco dela morrer para, hoje aqui em Guaxupé, para menos de 5%. Mas metade das pessoas que têm um infarto, elas vão morrer na primeira hora. Entendeu? Ela teve um infarto. No prazo de 1 hora, metade dessas pessoas, de todas as pessoas que vão morrer, metade das mortes acontecem na primeira hora. O que é importante? Importante procurar socorro o mais rápido possível. Porque a partir do momento que você está num ambiente médico, você tem todo um recurso para você ser atendido, e se você tiver uma parada cardíaca, você pode ser reanimado. Isso é muito comum. Hoje em dia, inclusive, em locais assim que tem grandes aglomerados de pessoas, campos de futebol, então é obrigado por lei você ter equipamentos que você pode ressuscitar pessoas, aqueles desfibriladores e tal.
Então é muito importante, se a pessoa tiver uma dor, a dor for forte, procurar o atendimento o mais precoce possível. Nós temos aqui uma pergunta do César, que elogia, fala da competência do Dr. Mário. Muito obrigado, César, pela sua audiência. Ele coloca o seguinte: recebi uma vez um e-mail tratando de formas de se controlar o infarto e permitir a sobrevida durante mais alguns minutos. Aí ele coloca aqui forçar uma tosse, alguns detalhes aqui. Isso que o César está colocando procede? Não procede. Não procede? Não procede. Eu vi esse e-mail. César, você recebeu esse e-mail, então não é nada disso. Não, isso aí não procede. Isso aí, assim, alguém que é da área fala, não tem cabimento uma coisa dessa. Mas esse e-mail circula até hoje ainda na internet, ainda, né? Vira e mexe, eu já recebi 2 vezes isso já, mas não procede. E o importante é o seguinte: se está tendo uma dor, a dor for forte, procura. Na verdade, não é obrigatório ser hospital, mas o hospital é o lugar que tem mais condições de atender alguém que está passando realmente mal. Se for num consultório médico, você não vai ter os equipamentos necessários para se acontecer uma parada cardíaca, assim. Isso você tem no hospital, né? num local que está preparado para atender urgência. Tá, nós temos aqui 2 questões chegando. Enquanto isso, vamos conversar o seguinte: com relação ao infarto. Vamos novamente lembrar um pouquinho o que é o infarto para quem está nos assistindo, né? Para quem de repente não saiba exatamente o que é. E existe um grupo de risco? O fumante representa um grande percentual? Aquelas pessoas que têm uma dificuldade, de repente isso é verídico, de extravasar emoções, que guarda muito? Sem dúvida. E o que é o infarto? Para a gente definir. Primeiro que você falou dos fatores de risco. Isso aqui, eu não me canso, toda vez que eu venho aqui eu acabo falando nisso. Mas, na verdade, o infarto ele é uma consequência de um modo de vida errado. Né? E, infelizmente, a gente hoje come muito mal. Existe uma percentagem muito grande da população que fuma, e o cigarro, do ponto de vista cardiovascular, é terrível, mas não é só do ponto de vista cardiovascular. Vamos dizer assim que de todos os tumores, todos os cânceres que existem, se não houver cigarro, 40% de todos eles seriam evitados. Quer dizer, isso tem uma implicação muito grande, né? A hipertensão arterial mal controlada, né? A alimentação errada leva muitas vezes à obesidade. A obesidade está muito relacionada com diabetes, né? O colesterol alto, enfim, o sedentarismo. O que você falou, aquela pessoa em si mesmada, que guarda tudo, essas pessoas realmente têm um risco maior de desenvolver algum problema cardiovascular. Isso culmina no infarto. Muitas vezes isso não acontece. O infarto, você tem que entender que ele é a pontinha do iceberg. Muitas pessoas têm problema de coronária. Muitas pessoas têm obstruções na coronária. Mas só ali uns 10%, nem digo isso, vamos por uns 5% no ano dessas pessoas que têm um problema desse tipo vão ter um infarto. O que é um infarto? É um entupimento de uma coronária. Você imagina que tem um motor de um carro. O motor está perfeitinho, mas tem aquela mangueirinha que leva a gasolina até o motor. Se entope a mangueira que vai levar a gasolina lá, o motor não funciona. É exatamente isso que acontece com o infarto. Às vezes entope a coronária e naquele lugar onde não chega sangue, o coração para de bater. Isso pode levar a uma arritmia, ou então, se o infarto for uma área muito grande, leva a uma parada cardíaca, né? Isso pode acontecer em todas as idades, embora seja mais frequente em pessoas acima de 40 anos, né? Mas aqui em Guaxupé mesmo já vi inúmeras pessoas mais jovens, né, com menos de 30 anos, de ambos os sexos, virem a apresentar infarto. Às vezes a gente conseguiu ser bem sucedido e tal, mas muitas vezes as pessoas morrem. E aquela história, é mito não, de que no paciente jovem o infarto pode ser mais grave do que no paciente mais idoso? Tem um pouco de verdade. Se eu for pegar assim, vamos dizer assim que eu tenho 40 pessoas, vamos pôr assim, de 100 pessoas que têm infarto com 40 anos, eu vou ter que 98 vão sair bem. E comparar com pessoas de mais idade, vou ter que 90 vão sair bem. Quer dizer, se eu no cômputo geral ainda
ter um infarto mais jovem, ainda tem um risco menor de ter alguma coisa. Mas o que é muito comum é a pessoa mais jovem ela ter um infarto e morrer de repente. Porque a pessoa de mais idade, de uma maneira geral, ela forma uma coisa chamada circulação colateral. O sangue, a pessoa tem uma obstrução que vai evoluindo lentamente e outras artérias suprem aquela. Cria uma viazinha alternativa. Você tem um grande viaduto que caiu, mas tem uma pinguelazinha do lado, você passa por ali. Resolve temporariamente. Agora, pessoas mais jovens, elas não têm isso. Então, às vezes, se é uma coronária muito importante, ela entope, não tem como suprir. E muitas vezes elas morrem de morte súbita. Então, nesse ponto, realmente é verdade. As pessoas que são mais jovens, elas são sujeitas a terem um infarto que o pessoal fala em fulminante, diferente daquele de mais idade. Também pode acontecer esse infarto mais grave, mas de uma maneira geral elas têm um pouco mais de tempo até ir no hospital e serem socorridas. Perfeito. Você que está nos assistindo, nós estamos conversando com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista, sobre o tema emergências em cardiologia. Você pode fazer a sua pergunta e participar de forma efetiva do Conecte Saúde. Nós temos uma pergunta engraçada aqui, Dr. Mário. Ele diz o seguinte, o Rubens, ele coloca Rubinho, ele diz o seguinte, que já sei a resposta, mas o que o doutor diria? Se eu puder escolher entre fumar ou comer uma comida gordurosa, qual é pior? É o Rubinho, é o Rubens. Eu diria que as duas coisas são horríveis, né? Tem alguma que é menos ruim, Dr. Mário? Eu acho que fumar é pior. É pior ainda. É pior. Isso eu estou falando de uma maneira de estatística. Difícil, né? Mas assim, na verdade, nenhuma das coisas é boa, né? Tudo que a gente fala em consultório e tudo, é tentando modificar o estilo de vida das pessoas como um todo. Você não consegue, a não ser um caso ou outro, é difícil acontecer isso. Um cara fuma e o resto da vida dele toda é normal, ele tem alimentação boa e tal. Geralmente vem num pacote, né? E eu vou falar para você, a coisa mais difícil que a gente tem é mudar o hábito de alguém. Isso é muito difícil. Você faz aquilo que você gosta de fazer. Para você mudar aquilo lá, é uma coisa que você vai ter que entrar, muitas vezes, no hábito de uma família inteira, não só de uma pessoa, né? Mas eu ainda acho que o cigarro é pior, porque você fumando, se tem alguém perto de você, você está aumentando o risco daquela pessoa que está perto de você, que é fumante passivo, vir a ter algum problema. E se você comer é uma coisa tua, pelo menos você está se prejudicando só a si mesmo, né? Só assim mesmo. Perfeito. Temos outras perguntas que estão chegando. Vamos fazer um breve intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho conversando com o Dr. Mário Cerdeira Júnior sobre o tema emergências em cardiologia. Voltamos já. Voltamos para o nosso último bloco do Conecte Saúde desta segunda-feira. Estamos ao vivo, por isso você pode participar, ainda dá tempo. Nós estamos conversando com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, cardiologista, médico cardiologista na nossa cidade. Tire sua dúvida, este é o momento. Nós temos aqui uma pergunta, Dr. Mário, da Leila. Ela pergunta sobre casos, como definir se um caso pode ser tratado no consultório, quer dizer, clinicamente, né, ou cirurgicamente? Nossa, isso é uma pergunta muito complexa, né? Cada caso é um caso, né? E o que eu posso dizer é que, vamos pôr que uns 70% de todos os casos, nós estamos falando aí de problemas de coronários, tá? Angina, infarto, tal, mas 70% dessas pessoas, elas podem ser tratadas clinicamente. Agora, existem casos, ou pela sintomatologia, ou pela gravidade do caso detectado em algum exame, ou pela clínica, que vai ser necessário uma cirurgia ou mesmo uma angioplastia, né? Bom, cirurgia acho que todo mundo sabe que é, né, uma cirurgia assim, bastante agressiva. Para você chegar no coração, você tem que fazer um corte no osso que tem no chão externo, e é uma cirurgia demorada, uma cirurgia que tem um risco um pouco maior. É uma coisa estabelecida, tem muitos e muitos anos que é feito e geralmente hoje nós temos muitos centros que fazem isso, né, com bastante competência. Uma coisa interessante, que pouca gente sabe, é que cirurgião brasileiro é um
cara muito bem visto fora do Brasil. Cirurgiões cardíacos brasileiros, todo mundo acha, fala, nossa, cirurgião brasileiro tem cirurgião brasileiro operando no mundo inteiro o coração, né? Bom, somos famosos. Então. Somos. Mais recentemente, digo nos últimos 10 anos, está evoluindo muito a técnica das angioplastias. A angioplastia é quando você entra com um catéter sem cortar nada e desentope aquela coronária. Isso cada vez mais tem evoluído. Tem uma coisa que chama stent, que é um dilatador que se coloca dentro da coronária, que melhorou muito o resultado disso daí. Então, hoje em dia, diminuiu bastante percentualmente o número de indicações de cirurgia cardíaca e tem aumentado muito a indicação do stent. Agora, o que eu posso dizer é assim, que cada caso é um caso e que o tratamento clínico, ele é uma opção. Sempre vai ser, e hoje, inclusive, a maior parte dos doentes, muitas pessoas assim, têm mais idade, tudo, não tem condições de se submeter, existe um risco grande de se submeter a um procedimento invasivo, seja uma angioplastia ou mesmo uma cirurgia cardíaca, né? Então o tratamento clínico é muito indicado, né? Ainda resolve-se muito. Nossa, e as drogas mais modernas agora estão cada vez melhores, a gente tem um conhecimento melhor sobre a doença em si, então nós conseguimos muitas vezes controlar a doença simplesmente dando comprimidos. Perfeito. Temos uma pergunta aqui do seu Francisco. Obrigado, seu Francisco, pela pergunta. Conecte Saúde, muito obrigado pela sua audiência. A respeito do neto do seu Francisco, ele diz aqui que nasceu com um probleminha cardíaco e coloca também perguntas sobre isso, sobre os índices de sucesso, o porquê. Então, primeira coisa, o que é um problema congênito? Para que quem está nos assistindo se informe. Bom, não é só no coração que acontece isso. Tem muitas crianças que nascem com algum tipo de malformação, seja no aparelho digestivo, aparelho urinário ou mesmo no coração. Então, a grande maioria desses problemas, elas são pequenas. Muitas vezes não são nem necessários nenhum tipo de cirurgia para corrigir. Outras vezes são problemas pequenos, que cirurgias pequenas mesmo resolvem e são compatíveis com a pessoa levar uma vida completamente normal, ao ponto de serem atletas, tá? Agora, existem problemas muito sérios, existem casos assim que são até incompatíveis com a vida. O coração nasce do lado errado, do lado esquerdo tinha que estar do lado direito e tal. Então, eu não sei qual é o problema que o neto dele teve e tudo. Mas a resposta depende do problema. Tem alguns problemas realmente muito graves, que a criança nasce e não tem comunicação de um lado com o outro do coração. Então é uma coisa que a pessoa tem que fazer uma cirurgia emergencial mesmo, nas primeiras horas. Se operar um nenenzinho de 2, 3 quilos, muitas vezes, isso aí é uma coisa muito difícil, a mortalidade é maior. Mas a grande maioria das vezes, as cirurgias são muito fáceis de serem corrigidas. O problema é muito fácil de ser corrigido. Cirurgias, então essa parte está muito adiantada hoje, né? Então eu diria que, de uma maneira geral, não se preocupasse, a não ser que tenha nascido hoje o neto dele, seja alguma coisa mais séria, né? Mais tranquilo. Creio que já tem esclarecido o seu Francisco. A Marina diz o seguinte: a sua cunhada teve enjoo no domingo à tarde e na segunda-feira chegou a infartar e faleceu por volta das 9 horas da manhã. Diz que ela tinha 50 anos, não tinha problema de pressão, nada diferente de saúde. Ela pergunta se o enjoo teve alguma coisa a ver com o infarto. A Marina. Olha, às vezes a pessoa que tem um infarto ou tem uma angina, ela não descreve o sintoma dela como uma dor. Ela fala como um desconforto, ela fala como uma sensação ruim e tal. E existem pessoas que estão tendo infarto e que têm enjoo. O enjoo, por ele próprio, ele não é um fator de risco, mas geral, não é um sintoma muito característico. Mas assim, o desconforto associado com o enjoo poderia ser, né? Agora, é importante dizer que os sintomas, apesar de eles serem semelhantes, eles variam muito de pessoa para pessoa. Alguns falam como dor, outros falam como queimação, mas assim, uma coisa muito interessante aqui com relação ao infarto. As pessoas, elas contam uma dor que nunca é localizada, não é assim um lugar aqui. Ela vem assim, ela é uma dor espalhada. Difusa. Difusa.
vamos dizer dor, vamos dizer desconforto, tá? Muitas vezes ela irradia para um braço, ou para os dois braços, para as costas ou para o pescoço. Quer dizer, ela não é obrigatório ser uma dor só no peito. Tem gente que não tem desconforto no peito, tem nos braços. O importante é que é forte. Isso aí é motivo de procurar alguém. Imediatamente. Lembra do que eu falei, das pessoas que vão morrer, metade vão morrer na primeira hora, que estão com esse desconforto, com a dor. Né? Então é importante ver. Agora, no caso dela, uma coisa assim, muito provavelmente foi um infarto, uma pessoa de 50 anos e tal. Mas não se pode ter certeza, a não ser que tenha sido feita uma necrópsia. Assim. Outras doenças podem provocar morte súbita, por exemplo, embolia de pulmão, aneurisma, inclusive aneurisma cerebral. Quando alguém morre de repente, de fato, a maior probabilidade é ter sido uma causa cardíaca, mas isso não é uma regra. Muitas vezes, por exemplo, aneurisma, a pessoa compra o aneurisma sem saber que tinha um aneurisma, nunca tinha sido feito um exame para identificar. Nesse ponto é que entra a medicina preventiva, que eu quando estava estudando, eu tinha uma ideia assim, não, eu quero ser intensivista, eu até virei intensivista mesmo, já vou salvar muita vida e tal. Hoje eu tenho a clara noção de que eu salvo muito, muito mais vidas, falando para você, assim, olha, você não fuma, você come bem, você faz uma caminhada. Eu vou, olha, mais de 100 vezes. Porque na hora que eu previno um infarto, tá certo? O cara que teve um infarto, ele vai ficar bom, mas alguma coisa ele perdeu. É muito melhor ele não ficar doente, né? Exatamente. Então, esse aqui é o princípio. Então, aí que é a semente, né? Você tentar procurar, por exemplo, tem coisas muito simples, você não fumar, você comer bem. Agora, uma coisa para você saber como é que seu teu colesterol está, você tem que fazer um exame de colesterol, como é que está a tua glicose. Ninguém vai falar para você, olhando para você, que você tem um colesterol, um diabetes, você vai ter que fazer um exame. Ninguém vai falar olhando para você que você tem pressão alta, você vai ter que medir. E para isso, necessariamente, você vai ter que fazer uma consulta. Não estou dizendo que precisa ser com um cardiologista, é uma bobagem. Um bom clínico geral pode seguir 80% dessas coisas e com muito bom resultado. E aí, numa investigação, você pode descobrir algum problema que de repente ele é desse tamaninho assim. E você não vai deixar ele virar um problemão. É só você tomar um remédio para pressão, você parar de fumar, se for o caso, tomar um remédio para o colesterol, ou mudar a tua dieta, ou mesmo tomar um remédio para o diabetes, se for o caso. Perfeito. Você que está nos assistindo, prestando bastante atenção nas dicas do Dr. Mário, então vale a pena realmente mudar o nosso hábito de vida. Muito melhor do que depois correr atrás para ver o que pode se fazer para a nossa saúde. Gostaria de mandar um grande abraço para a Solange Barbieri, que está nos assistindo, e também para a Rosimeire, a Meire, que também está nos assistindo e sei que gosta muito do Dr. Mário. Dr. Mário, temos mais uma pergunta aqui do Ronaldo Lúcio. Ele pergunta o seguinte: faço uso de medicamento para controle de pressão, algum dia terei a chance de parar de tomar esse medicamento? Uma vez que começa, nunca mais? Como é que é, Dr. Mário? O que é o drama do Ronaldo, hein? Eu aprendi que na medicina a gente nunca fala duas palavras, né? A palavra nunca e a palavra sempre. Agora, o que eu vou dizer é que, de uma maneira geral, tá certo? Alguém que ficou hipertenso, ele deve ser hipertenso o resto da vida. É uma doença, né? É uma doença que tem uma prevalência muito alta. Se eu pegar da população adulta, pelo menos de cada 4 pessoas, uma é hipertensa, tá? Existem casos de regressão da hipertensão, assim, são muito conhecidos. Por exemplo, alguém que é muito obeso, ele faz uma cirurgia de redução do estômago, a gente fala de cirurgia bariátrica, ele emagrece 40 quilos, ele deixa de ser hipertenso. Tem casos... Porque era a partir da obesidade. O problema dele era a obesidade, na hora que ele emagreceu, né? E muitas vezes acontece isso com perdas de peso não tão importantes. Isso pode acontecer. Então não vou dizer que é uma coisa rara, mas de uma maneira geral, quem fica hipertenso acaba tendo que tomar algum medicamento o resto da vida. Agora, tomar um remédio é apenas uma parte do tratamento. E é a parte mais fácil. A parte mais difícil é o que nós estamos falando aí, né? Caminhar, emagrecer, não comer comida salgada e tal, melhorar a alimentação. Essa parte dá muito mais trabalho, todo mundo gosta de comer e tal. Nós estamos vivendo uma época
A gente é mais ou menos da mesma idade. Eu lembro quando eu era criança, eu queria comer um chocolate no final de semana só. Hoje em dia, puxa, comida barata, todo mundo come só porcaria. Nossa, a fartura é muito grande e a gente acaba não se alimentando de uma maneira correta, né? Então isso acontece com muita frequência. Eu ouvi há poucos dias na televisão um médico falando exatamente isso, que hoje a alimentação ela é social e política, ela é um momento sociopolítico. Então, tudo que se faz se comemora a partir de comida, de alimentação, e geralmente não são alimentações regradas, né? Muita bebida, muita comida, então realmente não é fácil. Concordo plenamente. Não é fácil, né? É isso, doutor Mário. Estamos chegando ao final deste programa, mais uma vez. Sempre o Dr. Mário nos atende de forma muito solícita, muito espontânea. E nós sabemos que quem está em casa realmente precisa dessas informações. Então eu agradeço demais a sua presença. Eu espero ter ajudado algumas pessoas aqui. Sempre vai ser um prazer estar aqui. Eu gosto muito desse tipo de programa, que a gente leva alguma informação que pode de repente trazer alguma coisa de bom. De repente tem alguém que estava precisando ouvir isso daí, né? Espero sempre estar aqui. Sempre que você precisar, você pode me chamar. Eu vou ficar muito feliz, né? Gosto muito de estar aqui. É um prazer. Muito obrigado mais uma vez. A você que esteve conosco nesses momentos do Conect Saúde, conversamos com o Dr. Mário Cerdeira Júnior, médico cardiologista, muito conhecido, renomado aqui na nossa cidade, na nossa região. Guaxupé, que muitas vezes nós criticamos a parte médica, a parte hospitalar, mas nós temos que olhar com muito carinho, temos muita competência na nossa cidade, por isso convido você todas as segundas-feiras a assistir ao Conect Saúde, a manter-se informado dos cuidados, da forma como você precisa viver para se encontrar um pleno gozo da sua saúde. Muito obrigado pela sua audiência e nos encontramos na próxima segunda-feira.